Eu fico imaginando quão sério alguém tem que levar a palavra de Deus para criar uma teoria chamada teoria do intervalo. Nem falando teoria do intervalo, você não vai ter ideia do que é, porque o nome não ajuda. O que seria a teoria do intervalo? Eu sei que algum dos membros aqui do nosso canal, não sei quem foi, mas me perguntou o que era a teoria, o que eu achava da teoria do intervalo. E aí eu tive que pesquisar, porque eu também fiquei curioso. Porque na Bíblia Sagrada não fala nada sobre teoria do intervalo, nem sobre intervalo, não tem essa questão dentro da Bíblia. E aí eu não tinha onde pesquisar, até lembrar do nosso querido, quem? O cara que entende de todas essas ideias aí, ele. O grande, né? O melhor teólogo, a melhor Bíblia de estudo, Dake. Dake sabe tudo sobre heresia, sabe por quê? É porque era ele que escrevia. Não sei se foi ele que escrevia, tô brincando, mas enfim. A gente não sabia sobre a teoria do intervalo, né? Eu não sabia sobre a teoria do intervalo, e eu fui pesquisar no Dake, né? E eu tinha que ter alguma fonte disso aqui, né? E era Dake, ó, justamente aqui. Então se você quiser saber mais sobre o ridículo da teoria do intervalo, porque isso aqui, irmãos, é assim, é um vlog que você não pode levar a sério, não tem nada sério dentro do que eu vou falar aqui. Eu abri a Bíblia Dake e acabou um pouco da seriedade, sério mesmo, tá? Sério mesmo, eu vou falar pra vocês vão entender. Não me critica agora não, espera aí, deixa pra curtir o vídeo no final. Então se você tem a Bíblia Dake, ó, abra ela na página 63 e pergunta pra quem te indicou, faz o seguinte, hein, você me indicou essa Bíblia e por quê? Porque o que eu estou lendo aqui é um monte de absurdo, não é coisa de pastor isso aqui, mas tudo bem. Existem os fãs da Dake que vão falar, você tem que comer o peixe e retirar os espinhos. Por que vocês não comem o melhor de uma vez, se vocês têm condições? Por que ficar comendo espinho, ao invés de ficar comendo o peixe para retirar o espinho? Joga tudo fora e come do melhor. Estamos falando de Bíblias de estudo. Todos têm condições de comprar. Todos que têm uma Dake têm condições de comprar uma Bíblia melhor. Tá? Então vamos lá entender que eu fico meio revoltado. Porque o nível da heresia é muito alto. Vocês não têm ideia do que é a teoria do intervalo. Tá? Qual é a teoria do intervalo? Eu aprendi com o Dake o que é a teoria do intervalo. Então se vocês acharem que está tudo errado, e realmente está tudo errado, mas se vocês acharem que a minha teoria está errada, é porque é a teoria do Dake. E eu não duvido que ela esteja errada, na verdade eu tenho certeza que está. Mas eu aprendi com o Dake o seguinte, a teoria do intervalo, ela tenta separar Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. E eles dizem que há um intervalo entre o verso 1 e o verso 2. Aí você vai me perguntar, mas o que acontece nesse intervalo? Porque na nossa Bíblia não há intervalo. Na verdade, Moisés não colocou intervalo em lugar nenhum. Tá? O que acontece é que Moisés fala que Deus no início criou os céus e a terra. Depois ele mostra como Deus criou todas as coisas. É isso que acontece. Então não há intervalo, coisa nenhuma. O que há é o relato de Moisés da criação da terra. Tá? Vou até fazer uma coisa para vocês, ó. Eu tenho que indicar, ao invés de comprar a Bíblia Dake, compre um comentário, por favor. Compre um comentário decente, que vai considerar o texto com o contexto, com os personagens. Para de ser enganado, por favor. Deixa de ser enganado. Tá? Eu não sou contra quem usa a Dake. Eu não sou contra vocês que gostam da Dake. Eu sou contra a Bíblia, os comentários do Dake. Tá? São eles que são ruins, vocês são bons. Né? Vocês são bonzinhos, vocês não ensinam isso na igreja. Porque se alguém ensinar isso dentro de uma igreja, fecha as portas e dispensa o povo, porque ali não é mais uma igreja, né? Ali é um culto a qualquer outra coisa. Mas vamos lá. Então o que acontece na teoria do intervalo? Deus cria a Terra, sei lá quantos anos antes. Vamos colocar uma teoria. Deus cria a Terra 1 milhão de anos antes. Tá? Nesta Terra ele coloca os anjos para reinarem. E Lúcifer é o rei. Lúcifer é o rei da terra. É isso que a teoria do intervalo vai falar. Só que nesse meio tempo, acontece uma coisa. Satanás ele tenta tomar o reino de Deus.
Ele tenta tomar o trono de Deus, e aí Deus destrói a sua criação. E na verdade, quando o Moisés está falando que Deus está criando a terra, na verdade ele não está criando. Sabe, isso foi um erro de Moisés, ele não estava criando, ele estava restaurando. Esse é o absurdo. Irmãos, estou falando de uma teoria que cristãos falam e retiram isso da Bíblia. Tudo lido, texto fora de contexto e tudo, né? O problema do Dake, a gente sabe, ele lê tudo literalmente, né? Ele usa esse estilo de interpretação literal. O problema é que quando ele vai falar sobre a literalidade de algumas profecias, ele muda. Aí ele cria um símbolo, né? E é daí que surge a teoria do intervalo. Então, na Bíblia Dake, na página que eu mostrei para vocês, né? Na página 62, 63 e 64 e 65, 62 até 65, Dake ensina tudo o que há na Bíblia sobre a teoria do intervalo. Ele dá uma aula de teoria do intervalo, tá? E pesquisando, antes de ver o Dake pesquisando, eu descobri que a teoria do intervalo também é apoiada por aqueles que creem na teoria da evolução. Então são os dois lados, né? Os teóricos evolucionistas cristãos acreditam que há um tempo entre Gênesis 1 e 2 também. Só que a questão aqui que vocês ouvem por aí afora é a do Dake mesmo. Tá? Vocês ouvem a do Dake. E na Bíblia Dake há uma coisa interessante. Ele não sabe se ele concorda ou se ele discorda com a teoria da evolução. Você vai ver comentários falando que esta é a teoria verdadeira, é a ciência verdadeira, e outros comentários falando que ele não concorda com isso. Então não dá para saber exatamente se o Dake gosta ou não da teoria da evolução. O certo é que há a mão da teoria da evolução na teoria do intervalo. Aí, lendo Dake, eu vi 7 pontos principais da teoria do intervalo. Então, como vocês me pediram, eu vou trazer aqui, né? Vocês querem saber a minha opinião sobre isso? Vamos lá então. Primeira coisa que acontece. Houve uma criação antes da narrada em Gênesis 1 por Moisés. Houve uma criação antes. Esta terra era completa, porém não tinha humanos, tá? Tinha animais, plantas e rios, já tinha nela, mas homens não. Nesta criação, Lúcifer, Satanás, reinava. Dake ensina que Satanás é um rei, e é um anjo que reina, ele tem poder para reinar. Nós ensinamos que Satanás é só um anjo caído. É um anjo que não tem e nunca teve autoridade. Ele sempre foi escravo, o cachorro, né, o cão de Deus. Ele sempre foi isso, ele nunca foi nada mais do que isso. Mas Dake coloca Satanás como um rei. Não sei porquê, é assim que ele ensina, tá bom? Então nessa criação, Satanás reinava, Lúcifer reinava. Calma, Satanás ainda reina para Dake, tá bom, irmãos? Ele ainda é o rei, tá? Vou chegar lá. Depois, em um momento, terceiro ponto, em um momento do seu reinado, Lúcifer tentou se tornar como Deus e desejou o seu lugar no céu. Então, vamos entender literalmente a partir de agora. Deus tem um trono onde ele senta para julgar as nações e Lúcifer quis tomar o trono de Deus. É uma história medieval mesmo. E o que acontece? Lúcifer consegue executar o plano de dominação do céu, tá? Tentando fazer com que Deus perdesse a sua posição de autoridade. Ai, meu Deus! Isso está na Bíblia Dake, irmãos. Essa é a teoria. Lúcifer tentou destronar Deus. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele pecou e ele foi lançado por terra. O texto que fala sobre isso é uma profecia contra um rei. Por que isso é problemático? Porque o Dake vai entender tudo literalmente, né? Então, se for entender literalmente mesmo, esse rei deveria ser o rei de toda a terra. Porque é isso que o texto está falando. A profecia é proferida para um rei. E fala que ele era mais alto de todas as árvores e Deus cortou ele. Essa é a profecia. Na profecia não tem o nome de Satanás. Na profecia não fala nada de uma terra anterior. Esse é o problema do Dake. Esse é o problema do Dake, dessa teoria que é muito estranha para estar numa Bíblia cristã, tá bom? Então, o que acontece? Dake tenta dominar a terra. Lúcifer tenta dominar o trono de Deus, e Deus então destrói todo o reinado de Lúcifer. Então a terra
que era o local de habitação de Lúcifer e seus anjos, e todos os anjos, né? Ela é destruída. Né? E nisso, os anjos e Lúcifer são castigados também. Aí há o dilúvio de Satanás. Esse é o dilúvio de Satanás. Lúcifer é destronado e passa a viver nos lugares celestiais. Olha que interessante, ele tentou dominar o céu, ele foi destituído e agora ele vive nos lugares celestiais. Né? Que doideira, cara! Eu nunca conseguiria pensar isso. Eu não teria essa imaginação. Mas as pessoas que criaram essa teoria do intervalo acreditam nisso. Elas creem que era isso, que foi isso que aconteceu, sem ter nenhuma prova na Bíblia, sem ter um verso, meio verso a respeito disso. Eles creem nisso. Então, é muito estranho. E aí, Lúcifer é destronado e passa a viver nos lugares celestiais, e Deus vem no versículo 2 de Gênesis 1, e restaura a terra em 6 dias e coloca o homem como governador no lugar de Lúcifer. Tá pouco? Não acabou ainda não, cara. Isso é extremamente engraçado, extremamente estranho. Eu fico com vergonha de você que acredita nisso. Eu tenho vergonha por você. Sabe, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero que você entenda a verdade. Agora, essa teoria, ela é vergonhosa diante de toda a Bíblia. Então me perdoa se você não gosta desse vídeo, você vai odiar esse vídeo, mas ela é simplesmente uma vergonha. É uma farsa. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia nunca falou disso. Aí o que acontece? Lúcifer agora vive nas regiões celestiais, mas ele também encontra Adão e Eva. Né? E aí quando ele encontra Adão e Eva, ele leva os dois ao pecado. E quando ele leva os dois ao pecado, o homem cai e Lúcifer volta a reinar. Lúcifer reina, irmãos, aonde? Talvez o sonho dele fosse reinar, mas ele nunca vai reinar em lugar nenhum. Se Lúcifer reinasse, ouvindo eu falar isso, ele deveria fazer alguma coisa comigo, porque eu estou tirando a autoridade de rei que ele tem. Ele nunca foi rei de lugar nenhum. Quando a Bíblia fala que Lúcifer é o rei, é o príncipe da potestade do ar, isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem, é um símbolo. Por quê? O diabo é o primeiro pecador. Ele pecou primeiro, ele é o primeiro mentiroso. Então ele tenta fazer os humanos pecarem. Aqueles homens que estão longe de Deus, destituídos da glória de Deus, vivem sob o pecado. E Lúcifer é o primeiro pecador. Então é como se ele fosse o pai do pecado, o pai da mentira. É isso que o texto está dizendo. Mas não existe um anjo que seja rei. Anjo não é rei, não foi criado para ser rei. Anjo é anjo, ele só serve para obedecer. Ele é criado para obedecer e para fazer a vontade daquele que o criou. Né? E aí seria polêmico, né, dizer que Lúcifer obedece a Deus até hoje, a não ser se você ler o livro de Jó. Né? Aí isso pode ficar mais fácil de entender. Mas enfim, essa é a teoria do intervalo. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. A teoria do intervalo ela não é achada na Bíblia, né? E historicamente ela veio de um povo que queria acreditar realmente na teoria da evolução. Quando Darwin escreveu o seu livro, irmãos, quando ele escreveu a teoria da evolução, esse livro, para alguns pesquisadores, foi considerado como escritura também. Existiam pessoas que gostavam tanto do livro da teoria da evolução, o livro das espécies, não lembro o nome agora, que eles colocaram Darwin como um cara inspirado, sabe? E eles queriam fazer com que a Bíblia concordasse com eles. Sabe? E é claro que essa talvez não seja a única origem, mas pode ser a principal origem. Só que Deus não fala nada de evolução. Deus não cria, não faz evoluir nenhuma espécie, ele não precisa fazer isso. Tudo que ele criou, ele viu que já era bom. Então não havia necessidade de evoluir algo que já é bom. Então, por isso que há essa ideia. Agora, veja o que eu achei. Lendo o livro A Doutrina Secreta, da Madame Blavatsky, livro da Madame Blavatsky, eu achei uma coisa parecida, tá? Eu achei uma coisa parecida. No livro 1, na página 149, depois você pode baixar ele em inglês e traduzir. O ponto 5 e 6, é como se fosse versos, né? O 5 diz o seguinte, ó: na quarta, os filhos receberam ordem para criar suas imagens.
Um terço recusa-se, 2/3 obedece. Preste atenção na imagem que a Madame Blavatsky está colocando. 1/3 daqueles que receberam uma ordem recusa-se a obedecer quem deu a ordem. Tá? A maldição é proferida. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Então, é claro que isso é uma infusão de outras filosofias no cristianismo. O que eu li é uma forma resumida de tudo que eu já falei. É isso. Né? E o ponto 6 diz o seguinte, ó, as rodas mais antigas giravam para baixo e para cima. Os frutos da mãe enchiam o todo. Houve combates renhidos entre criadores e destruidores, e combates renhidos pelo espaço, aparecendo e reaparecendo a semente continuamente. Então, ficou claro que essa ideia ela existe em alguma religião, mas ela foi enfiada ali dentro da Bíblia Dake, dessas ideias cristãs. É isso. Aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e peguei as minhas teologias sistemáticas mais antigas para ver se eu achava alguma coisa. Não achei nada. Século XVI, XVII, XIX, não achei nada sobre a teoria do intervalo. O que eu achei? Eu achei no século XVII, o Turretini ele combate uma heresia. Só que essa heresia é chamada de teoria pré-adâmica. Tá? Que é uma teoria que vai dizer que houve mais humanos antes de Adão. Nessa teoria, Adão seria não o primeiro homem, mas o primeiro homem de Deus. Então é uma heresia combatida lá no século XVII, foi combatido pela Reforma e voltou agora. Né? Voltou mais recente, não agora, porque pouca gente fala dessa teoria maluca, mas eu sei que muita gente acredita nela, tá? Então Turretini descreveu essa teoria, essa heresia, como absurda e estranha, além de dizer que ela merecia ser desprezada com indignação. E é isso que está faltando um pouco, indignação contra as heresias. Então você pega uma Bíblia dessa aqui, que alguns líderes falam que é a melhor Bíblia de estudo que tem no Brasil, e você oferece ela para alguém, sabe o que você está fazendo com essa pessoa? Enganando essa pessoa. Você está mandando ela comer coisas que não tem espinho, não é espinho. Essas coisas estão ruins para comer. Sabe, não é só o espinho, é toda a carne está ruim. Então, fica aqui. Né, a minha ideia, né, a minha opinião, foi pedida por vocês, a minha opinião sobre a teoria do intervalo. Eu espero que vocês não fiquem com muita raiva de mim. Eu pesquisei realmente, eu li realmente, pesquisei nos livros mais antigos, então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para entender a teoria do intervalo, e o resultado é uma bela de uma heresia muito bem montada, porém sem base bíblica nenhuma. Fique com Deus e até o próximo vlog.